Olá! Nesta videoaula trabalharemos com Scrum. Eu sou Maurício Bernardes e junto com o professor Sandro Fetter vou conduzir aí a disciplina Gestão de Desenvolvimento de Projetos ARC 03129 para os cursos de Design da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, inicialmente a gente precisa passar para vocês quais foram as referências que utilizamos para essa aula. Os dois livros principais que utilizamos foram Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, de Sutherland e Sutherland, lembrando que o Jeff foi co-criador do Scrum, e Sprint, o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Inicialmente, a gente precisa saber o que é Scrum. Bom, Scrum não é uma sigla. Scrum é uma jogada do rugby, onde a equipe de braços dados, né, de uma forma conjunta e unida, de cabeça baixa, eles fazem essa jogada exatamente para recuperar a bola aí do rugby. Como é que começou isso? Bom, Kane e Jeff, em 1993, fazendo analogia há um estudo de Takeuchi Inonaka, que foi publicado na Harvard Business Review em 1986, eles aplicaram essa analogia, adaptaram, por assim dizer, esse estudo de Takeuchi Inonaka em alguns projetos e deram a origem, então, a essa forma ágil de se gerenciar projetos. Recomendo que vocês leiam o artigo do Takeuchi Nonaka que a gente colocou no Moodle. Conseguimos a versão na íntegra. Está em inglês, mas é bem tranquilo de ler. O próprio Sutherland ele coloca o Scrum como um framework que permite o desenvolvimento de softwares na indústria da tecnologia de forma mais rápida, confiável e eficiente. Acontece que logo depois de sua utilização, se percebeu que ele poderia também ser aplicado para outros tipos de projeto em outras indústrias. E como é que isso funciona? Bom, para a gente explicar isso, vamos partir aí para o método tradicional de se gerir projetos. No método tradicional de se gerir projetos, nosso planejamento é em cascata. Isto é, nós dividimos em partes o projeto e vinculamos essas atividades. Como você pode ver na figura, passamos do início do projeto, trabalhamos numa fase de descoberta, onde vamos ter os requisitos do negócio, o projeto técnico e assim respectivamente. Claro que algumas dessas atividades podem se sobrepor, porém, no Scrum, a gente deixa de lado o método cascata. Então, quando a gente vai falar em abordagens de gestão de projetos, a gente pode ter uma abordagem tradicional, que estamos trabalhando na disciplina, mas também temos uma abordagem não convencional ou não tradicional, que são as abordagens ágeis por meio do Scrum. E aí o que é que acontece nesta disciplina que nós estamos trabalhando? Vocês vão se capacitar utilizando uma abordagem híbrida, tanto a forma tradicional como a forma ágil. É importante que vocês aprendam as duas maneiras em um único projeto, porque algumas vezes, se você for ser gerente de projetos, basta vocês seguirem os links que colocamos do LinkedIn sobre vagas de gestão de projetos, vocês vão precisar trabalhar com as duas coisas e muitas vezes de forma híbrida. Vamos explorar na disciplina, então, o que cada abordagem, tanto a tradicional como o Scrum, tem de melhor para nós potencializarmos aí a entrega do projeto em si. Quais são os pilares que o Scrum trabalha? A transparência, tudo que a gente for fazer tem que ser de maneira clara. No desenvolvimento de uma tarefa, no desenvolvimento de um conjunto de tarefas, então a gente precisa ter essas informações visíveis. Nós devemos ser capazes também de inspecionar sempre aquilo que nós estamos fazendo e de uma maneira rotineira, aprender
com aquelas observações que nós fazemos no nosso ambiente de trabalho e estar sempre adaptando, buscando a melhoria contínua e uma melhor eficiência. Então, o Scrum ele cria uma estrutura em torno do processo de aprendizagem, permitindo que as equipes avaliem o que já criaram e de que forma o criaram, o que é igualmente importante. Então, sempre a gente está analisando. E o interessante do Scrum que ele gera essa auto-organização, ele impõe essa auto-organização para a equipe. E a equipe está sempre focada em utilizar da melhor forma possível o seu tempo de trabalho. Uma vez que vai a cada período de tempo, que eu já vou falar um pouquinho mais lá na frente, ela vai estar entregando algo funcional. E com isso, se a gente observar alguns mecanismos e algumas filosofias que são necessárias para o bom desenvolvimento das abordagens ágeis, a gente vai garantir aí o desenvolvimento do trabalho com a melhor qualidade. O Scrum ele funciona com a definição de objetivos sequenciais que devem ser atingidos em um determinado prazo, em um prazo definido. É por isso que a gente diz, a gente sempre está de olho num protótipo, sempre, a gente não vai deixar esse protótipo para o final do projeto, a gente sempre vai estar entregando partes dessa grande entrega como se fossem protótipos em pequenas entregas e está sempre testando isso, melhorando, incorporando, incrementando e ampliando esse escopo do valor que efetivamente eu estou entregando. Então eu tenho que ser bastante regular nesse processo. E existem praticamente aí vamos dizer assim, um mecanismo e uma filosofia que o Scrum ele deve estar no DNA do Scrum. Primeiro, aí o PDCA, que é um mecanismo de gestão da qualidade que vai fazer com que o tempo todo eu esteja planejando o que eu vou fazer, né? E aí eu faço, e ao fazer eu vou precisar checar aquilo que eu fiz, e eu vou agir sempre para melhorar o meu processo, o meu projeto em si, fazendo com que isso seja um ciclo. Apesar de ser uma linha, está sendo colocado numa linha, eu vou agir, depois eu vou planejar de novo, vou fazer, vou checar e vou agir efetivamente. E aliado a isso, a gente usa uma filosofia advinda aí praticamente das artes marciais, Shu Ha-Hi, que o objetivo é levar, obviamente, vamos dizer assim, o gestor e a equipe que está desenvolvendo o trabalho a passarem por determinados estágios de aprendizagem até a maestria em si, né? No Shu Ha-Hi, cada pedaço do Shu Ha-Hi começa como se fosse quase uma escadinha. Primeiro eu vou repetir, né? Aqui você vê o Aikido, né? A arte marcial, está vendo ali o bonequinho com a espada. Eu vou sempre primeiro conhecer os passos, eu vou repetir, eu vou assimilar, e com esse conhecimento, essa observação, esse entendimento, essa assimilação, eu vou inovar. E nessa inovação eu vou acrescentar algo novo, até que formas antigas, passos antigos que eu tinha conhecido previamente, eu acabo descartando, e nessa minha maestria na gestão, eu acabo desenvolvendo algo novo, até um novo passo, um novo golpe, né, uma nova forma de atuar de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais garantindo a maior eficácia. E se você vai olhar a questão da gestão de projetos, que o nosso objetivo vai ser desenvolver soluções no âmbito do design, seja um produto, serviço ou a combinação deles, a gente sempre tem que ter em mente que no nosso universo nós estaremos sempre lidando com esses três conjuntos. Primeiro, o que você pode implementar, o que a gente pode vender, e o que é que pode realmente despertar uma paixão, um interesse
nosso no desenvolvimento de algo. É na interseção desses conjuntos que nós deveríamos focar o nosso produto. Por quê? Porque se você se concentra apenas no que pode construir, é possível que acabe fazendo algo que ninguém, na verdade, quer, mesmo que seja entusiasmado com a ideia. Olha, e se você só se concentra no que pode vender, talvez prometa coisas que não conseguirá construir. Isso é verdade. E se você só construir o que consegue vender, mas sem qualquer entusiasmo, você vai acabar trabalhando duro para construir algo medíocre. Então, é um dilema que a gente precisa verificar. E é isso aqui, a base que a gente vai ter do Scrum, é estar ali nesse cerne, naquilo que a gente vai fazer, que vai propor, é possível implementar, né, o que a gente pode implementar, isso que pode ser vendível, né, a gente pode vender, e aquilo me causa paixão, me causa interesse. Existem 3 papéis básicos no Scrum, é a equipe que está fazendo o trabalho, aí vocês designers estão trabalhando, o pessoal do design produto, design gráfico. A gente tem o mestre Scrum, e esse cara, ele tem é o cara que conhece profundamente o Scrum e que vai ser responsável pela garantir que o Scrum funcione. Né? A integração, a comunicação, focar na disciplina, né? Observar muito bem as abordagens implementadas para a melhoria da qualidade, a implantação do mecanismo PDCA, o Churrari, né? E sempre estar orientando a equipe nesse caso. Então é necessário a gente ter alguém que conheça efetivamente o Scrum. Existe também o Product Owner, que é o dono do produto, que aí é esse cara que decide que trabalho deve ser feito, do que está ali e o mais importante, em que ordem. Então veja, essa pessoa ela tem conhecimento, inclusive, do produto, da técnica em si. Então o designer nesse caso, ele pode ser muito bem o dono do produto, se você for observar assim. Né? Então, na nossa disciplina, o que vai acontecer nos projetos é que algumas vezes a gente vai estar como membro da equipe, algumas vezes a gente pode estar como o dono do produto também. Né, o dono do produto. E eu digo até mais que o dono do produto seria uma pessoa que está muito vinculada com a empresa que a gente vai trabalhar. Né? Por exemplo, se é uma empresa de jogos que a gente está desenvolvendo, a gente está desenvolvendo algo, então essa pessoa, ela, como é que eu posso dizer, ela tem que ter conhecimento de como é que essa empresa ela funciona, né? É uma coisa como funciona. Por exemplo, ele precisa estar muito bem informado em relação ao setor e conhecer o mercado, né, a ponto de saber o que é que pode fazer diferença ou não. Então, nesse âmbito, a gente teria que ter alguém na equipe como Product Owner, conhecedor de jogos. Mas a gente não tem. Tá, mas então a gente imagina que a gente tivesse. Poderia ser até um dos diretores. Aqui, imaginando que eu ou o Sandro, a gente pode assumir essa função. E essa pessoa ele também tem o poder de tomar decisões, não interferindo na equipe, mas ele precisa ter autonomia para decidir sobre a visão de como o produto será. Tá? E também responsável pelo valor. E, por fim, sempre está disponível para a equipe, para explicar o que precisa ser feito, por que tem que ser feito daquela forma, né? E sempre está transmitindo essas informações com transparência. E aí a gente fica observando, tá, professor, e onde é que está o gestor do projeto nesse caso? Muitas vezes, assim, se vocês buscarem na internet,
O gestor do projeto em empresas até maiores, ele entraria como uma quarta pessoa aí, porque ele vai estar responsável pelo escopo, pela integração, etc. A pessoa, mas se é uma empresa de uma startup, o pessoal que está trabalhando com tecnologia, etc., e está desenvolvendo um projeto altamente complexo, acha que o método tradicional, a abordagem tradicional de gestão de projetos vai funcionar? Olha, possivelmente não no início para você lançar algo, né, novo, não recomendaria partir para uma versão, uma abordagem tradicional de gestão de projetos. Eu recomendo mesmo você iniciar com Scrum, né? Com Scrum. E aí, quando você determinar exatamente o que é que vai ser feito, o que é que precisa ser desenvolvido, aí você tem que começar a entrar com alguns métodos tradicionais. Por exemplo, como é que você vai orçar ou fazer uma proposta de orçamento de algo que você vai propor só utilizando o Scrum. A gente precisa ter agora uma abordagem um pouco mais tradicional, né, para fazer essa identificação de custos, de riscos e assim respectivamente. Por isso que dou grande valia para os métodos híbridos. Mas em empresas menores, e até no nosso caso do nosso projeto, o que a gente pode ter aqui o dono do produto, a gente pode admitir que o dono do produto pode ser qualquer um de vocês, aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento em jogos, né? E também no mercado de desenvolvimento de jogos, e que realmente vão receber algumas informações aí dos diretores da empresa, porque vão ter esse vínculo com a direção para tomar algumas decisões no andamento aí do trabalho de vocês. Em empresas menores, tá? É bem possível que uma pessoa assuma a função de gestor de projeto, mestre Scrum e até dono do produto. Isso pode acontecer também. Então, isso vai depender um pouco do tamanho da empresa em si. E o que essa pessoa vai estar fazendo é sempre rodando aí o ciclo também, o ciclo ODA, né, para tomar suas decisões, observando, verificando as circunstâncias que estão no seu ambiente, buscando essas informações do ambiente, de maneira que ele oriente os seus estilos próprios cognitivos, cada um tem um estilo próprio, advindo até da sua parte, da sua cultura, né, da maneira como ele teve experiências anteriores, como ele enfrenta novas informações, como é que ele sintetiza e analisa informações para poder efetivamente decidir. E aí nessa decisão a gente toma uma decisão para gerar essa ação. E todos esses elementos que compõem o ODA, eles retroalimentam em cada uma das partes o ciclo. Né? Uma decisão retroalimenta novas observações, né? A ação também. Então, sempre a gente está fazendo essa retroalimentação. E o que acontece, a sacada aqui do Scrum é descobrir como você desenvolve 20% dos atributos que geram 80% do valor do produto. Né? Então, a gente sabe que existe uma regra que é bem reta, bem dura, que já foi comprovada diversas vezes, que se coloca que 80% do valor daquilo que a gente desenvolve está em 20% do produto. O problema é como é que a gente vai descobrir quais são esses 20% dos atributos que vão gerar 80% do valor. Então, como é que funciona? Bom, se a gente vai trabalhar de uma maneira tradicional e se a gente não utiliza entregas intermediárias, a gente pode imaginar que eu só vou entregar para o meu cliente um determinado produto ou até um serviço que eu vou desenvolver simplesmente quando tudo estiver finalizado. Né? Mas pelo gráfico de cima, no canto aí esquerdo, você pode ver que 20% dos atributos eles geram 80% do valor. Então, a proposta aqui do Scrum é fazer uma entrega de um protótipo com 20%, vamos dizer assim, com 20% dos atributos. E que
Então, a questão é a gente trabalhar com o nosso cliente, com o potencial consumidor, com o potencial usuário, para saber exatamente o que está gerando valor para ele, que vai dar esses 80% de valor com aqueles atributos. E aí a gente faz essa pequena entrega. É por isso que a gente vai estar sempre aqui na disciplina, a partir desse semestre, sempre observando a maneira de fazer essa entrega, né, em ciclos curtos, sempre, obviamente, identificar quais são essas prioridades, fazer essas entregas, né, e sempre, a cada entrega, você gerar um novo valor. E aí o que se coloca é que com esse processo de liberação por incrementos, no tempo que você levaria para criar metade dos atributos do seu produto ou projeto inicial, você acaba liberando 200% do valor em metade do tempo. Então você se torna muito ágil com relação a isso. E o que a gente pode aí então tentar dar uma resumida com relação à gestão ágil? Existem os papéis, os eventos e os artefatos. Algumas coisas são novas aqui, eu vou agora introduzir para vocês. Os papéis eu já falei para vocês, o Scrum Master, o dono do produto e a equipe que desenvolve aí o projeto. A gente tem os eventos, aí a gente tem o sprint. Né? Se você vai ver o que é o sprint, correr mais rápido possível em uma distância curta. Então, existem aí os horizontes para a gente trabalhar com sprint. Às vezes a gente pode ter sprint de 3 dias, de 4 dias, mas veja, a base do Scrum é a regularidade. Então, a gente vai utilizar aqui sprints semanais. Tá? Essa vai ser a nossa base. A nossa base vai ser fazer sprints semanais, é praticamente um planejamento semanal, onde eu vou dar aquele tiro, a melhor eficiência. Lembra do rugby? Todo mundo unido, de forma comprometida, para garantir as entregas naquela semana. Eu vou executar aquilo que está sendo colocado dentro desse planejamento da sprint, dentro do meu plano semanal. E diariamente, que é o evento daily que está sendo colocado aí, eu preciso revisar o que foi proposto. Eu preciso identificar acontecer algo que fugiu aí o plano, fui mais lento, deu algo errado, né? E também aprender com coisas que deram certo durante aquele dia. Então tá sempre revisando para você garantir a entrega da semana. E ao final da semana, desse sprint, por assim dizer, fazer uma retrospectiva. Como foi que aconteceu e como é que eu posso ser melhor na próxima semana. Gente, como nós podemos ser mais rápidos? É assim que os corredores de alto desempenho trabalham. Como é que a gente pode melhorar? Como a gente pode melhorar? Né? Ser mais rápido em si. Ser rápido com qualidade, porque lembra que a gente tem aí a ferramenta, o PDCA e a filosofia do Shu Hari, aí trabalhando sempre conosco, e não se esqueçam do ciclo ODA de observação, né, de orientação, de decisão e de ação. Pois bem, dentro desses eventos, a gente tem os chamados artefatos. O primeiro é o Product Backlog. O Product Backlog, ou backlog de produto, é exatamente, a gente vai obter ele do nosso WBS. Vocês já ouviram a aula de WBS. Se nesse momento vocês não viram, assistam a aula. Vocês podem até avançar um pouco no curso e assistir o que é o WBS. Mas o Product Backlog vai ser exatamente tudo que eu preciso fazer no meu projeto. E o Sprint Backlog é aquilo do Product Backlog, ou do backlog do produto, que eu vou levar lá para a semana. E é aí que vai me garantir que eu tenha essas entregas. Mas veja, sempre foquem no desenvolvimento já desde o início de um pequeno protótipo, dentro de uma determinada funcionalidade. Se você está desenvolvendo um determinado jogo, né? Se você vai desenvolver um jogo, estabeleça um período onde você tem que determinar o que é que linha vai ser o jogo, por assim dizer. Uma boa referência para te orientar no processo de desenvolvimento de jogos é um artigo do Leônidas Pereira, que está também no Moodle, e isso vai facilitar enormemente o trabalho de vocês. Recomendo a todos a leitura desse artigo. E aí, na base que você vai ter no seu desenvolvimento desse jogo de mesa, é que eles vão ter diversas funcionalidades, por assim. Claro que a gente vai ter
quem vai trabalhar com MDA, mecânica, dinâmica e estética, né, MDA, procura na internet que você vai ver essa forma de atuar. Você pode ter determinadas funcionalidades mecânicas, de dinâmica e até a questão mais a estética, que elas devem estar integradas de qualquer maneira, mas obviamente é importante a gente estar sempre no início, estar pensando nessa dinâmica e né, na mecânica e nessa dinâmica. É interessante que vocês identifiquem quais são as funcionalidades que a gente tem todas para o jogo, ou seja, como é que esse jogo vai funcionar em linhas gerais. E aí, tenta, junto com a tua equipe, verificar realmente, fazer uma votação do que é realmente imprescindível no jogo, aquilo que vai agregar mais valor no produto final. Né? Lembra que nem tudo aquilo que a gente está propondo, ela vai ser responsável ali pelos 80% do valor que a gente vai agregar no final. Então, divide lá o que é imprescindível, o que é importante, o que é bom ter. E começa a trabalhar inicialmente com o imprescindível, já desenvolvendo pequenos protótipos que permitam a gente ir testando algumas dessas funcionalidades. Funcionalidade 5, a 3, ou a 7, ou uma combinação de A5 com A3. Né? Então, dentro dessa sprint, a gente já vai dar uma olhada qual é a funcionalidade que a gente vai estar dentro dessas 5, 3 e 7, ao longo de quantas semanas a gente pode desenvolver isso, né? Como é que a gente vai fazer esses testes ao longo da semana, sempre está garantindo algo que seja possível testar, não deixando esses protótipos para o final. Sempre a gente vai estar trabalhando de uma maneira a garantir essas entregas parciais, que são pequenos protótipos onde a gente vai melhorando eles a cada sprint, por assim dizer. E lembrando, todo dia, o que é que eu fiz ontem, o que é que a gente vai fazer hoje, tem algum impedimento, né? O que a gente pode fazer melhor. Uma boa ferramenta para a gente fazer o acompanhamento é utilizando um Kanban. Aqui a gente vê um quadro Kanban, onde a gente tem um backlog, e o backlog pode vir todo o product backlog, e ali eu vejo o que é que eu vou fazer, o que é que está em progresso, o que está em teste e o que foi feito. E de uma forma que eu consiga enxergar efetivamente, não só eu, mas toda a equipe, todos envolvidos no projeto, o que está sendo desenvolvido. Então, isso é conferir transparência ao meu projeto. Existem algumas plataformas que utilizam esses quadros, é bem fácil você verificar na internet, o Asana utiliza, e o Project, a partir da versão 2000, o Microsoft Project, a partir da versão 2019, trabalha também com a parte de Scrum, onde eu consigo, inclusive, visualizar a tabela Kanban. Né? Eu posso programar também sprints no MS Project. Então, reveja a aula, leia os artigos, aplique e, por favor, traga as dúvidas em sala de aula, porque, como você sabe, utilizamos a abordagem Learning by Doing, aprendizado na ação. Vamos aplicar isso no nosso projeto para ter todo o nosso entendimento. E que tal utilizar também as informações que passamos nesta aula para você aprender e melhorar cada vez mais também dentro da disciplina de gestão de projetos. Então, bom estudo a todos!